Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 13, intitulada População e Trabalho, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 84. Vamos nessa então? Então pessoal, no que diz respeito à população e trabalho, a primeira coisa que nós temos que saber é que existem dois tipos de desemprego. O desemprego que é tão latente em nosso país, é uma coisa tão real, né? Infelizmente todos nós temos casos na família ou entre vizinhos ou conhecidos de pessoas que estão desempregadas. E nós precisamos saber que os níveis de desemprego, eles são causados por dois tipos básicos, dois tipos principais. Existe o desemprego estrutural. Esse desemprego ele é chamado de irreversível, ou seja, acontece quando o homem vai sendo substituído por máquinas nas fábricas. E é irreversível por quê? As máquinas chegam para ficar. À medida que as máquinas vão adentrando o ambiente de trabalho, as empresas, as fábricas, elas vão dispensando a mão de obra humana. E é irreversível porque não há mais como recuperar esses postos. Postos de trabalho ocupados por máquinas são irreversíveis. Desemprego estrutural, dá-se esse desemprego de quando a população é substituída pelas máquinas nas fábricas, nas empresas como um todo. E existe um outro nível de desemprego, o desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural ele é chamado de reversível, porque ele pode ser reconquistado. Como acontece o desemprego conjuntural, professor Rubens? A realidade atual é de desemprego conjuntural. Quando um país ou o planeta vive uma situação de crise, como foi provocada agora pela pandemia da Covid-19. É um desemprego conjuntural. A atual conjuntura do planeta é de crise, por quê? Muitos lockdowns, muitas pessoas impedidas de trabalharem, muitas empresas não podem abrir, principalmente no setor de entretenimento, turismo, lazer, no setor de restaurantes. Então muitas lojas, né? Muita gente infelizmente terminou perdendo seus empregos porque foram demitidos e muitas empresas terminaram reduzindo seu quadro de pessoas ou fechando literalmente suas portas. Então esse tipo de desemprego é provocado pela Covid, é uma situação. É um desemprego conjuntural, é a atual conjuntura do Brasil e do mundo. Mas se Deus quiser, em breve a Covid vai passar. Com a vacina todo mundo vai estar protegido e tudo vai voltar à normalidade. Os shows vão poder ocorrer, vão poder ocorrer também a reabertura do setor hoteleiro, turístico em geral, de restaurantes, bares, sem contingência, todos podendo voltar à sua vida normal e esses postos de trabalho poderão ser reconquistados. Os hotéis vão voltar a recontratar, as barracas de feira, as barracas de praia, os turistas, né? E, obviamente, os setores de restaurantes, garçons, cozinheiros, todo mundo vai recuperar seus empregos. Por isso que esse desemprego ele é chamado de conjuntural ou reversível. Existem outros momentos de crise que geram desemprego, né? Eu lembro nos Estados Unidos teve um atentado de 11 de setembro de 2001 com aviões, né? Acredito que vocês já ouviram falar, as torres gêmeas do World Trade Center. Naquele período, o povo americano ficou com tanto medo de viajar de avião que muita gente desmarcou suas viagens, muitos voos foram cancelados por falta de passageiros, outros voos viajando com a capacidade mínima e isso gerou muita demissão no setor aéreo nos Estados Unidos. Pilotos, copilotos, comissários de bordo, muita gente foi demitida porque diminuiu muito o número de voos, mas foi só naquele momento. Em seguida o povo americano entendeu que a vida tinha que voltar ao normal, que as pessoas tinham que perder esse medo de voltar a viajarem de avião e logo logo os voos voltaram a encher e a recontratar todo esse pessoal que havia sido demitido. Ou seja, é o desemprego conjuntural, que é reversível, pode ser recuperado. Então são esses os dois tipos de desemprego. Estrutural, quando o homem é substituído por máquinas nas empresas, esse é irreversível, não tem mais jeito. E o conjuntural, quando há um setor que está em crise ou uma crise provocada por uma pandemia que gera muitas demissões. Mas logo logo a crise passa e esses postos de trabalho são reconquistados. Por isso que ele é reversível. Outra coisa que é bom tratarmos é do trabalho informal. Professor Rubens, o que é o trabalho formal e informal? Formal é aquele que você está com a sua carteira fichada, dentro das legalizações, com todos os direitos trabalhistas, como descanso semanal remunerado, férias remuneradas, hora extra, salário mínimo, licença paternidade, licença maternidade, aposentadoria, tudo isso é garantido, o 13º salário, todas essas garantias é o que a gente chama de trabalho formal, está na lei. E o trabalho informal, infelizmente, são os bicos. São pessoas que não conseguem trabalhar na indústria, nas empresas com carteira fichada, estão desempregadas e precisam fazer bicos
precisam trabalhar na informalidade, sem carteira fichada, sem legalização, porque precisam trabalhar e levar o pão de cada dia para casa de cada um deles. Vamos dar exemplo de trabalho informal: mototaxista, feirante, pedreiro, servente de pedreiro, pessoas que trabalham por sua conta, que não tem um salário fixo, definido, que depende muito, né? Esses motoristas de aplicativos, taxistas, depende muito de como está o mês. Tem mês que é mais fraco, tem mês que é melhor, então não há um salário fixo. Depende muito da demanda, né? Depende dos bicos que se encontram. Às vezes o pedreiro, ele está cheio de serviço, mas às vezes nos períodos chuvosos, que o pessoal evita fazer obras, ele fica alguns dias sem trabalhar, e se não trabalha não tem renda. Às vezes o mototaxista, ele pega vários fretes no dia e ele tem uma renda boa, mas às vezes ele passa colado, como a gente diz, ele não pega nenhum frete e naquele dia ele não leva nada para casa. O vendedor ambulante tem dia que vende mais e tem dia que ele não consegue vender tanto e aí já não tem o que levar para casa. Esse tipo de trabalho é trabalho informal. São pessoas que não têm uma legalização, não têm um salário definido, não está protegido por lei. Está trabalhando porque precisa, mas queria mesmo estar no trabalho formal, com carteirinha fichada, salário fixo, todos os direitos trabalhistas. Infelizmente não tem emprego na formalidade para todo mundo, então muitos vão fazer esses trabalhos informais. Outro aspecto importante dessa relação de população e trabalho, que infelizmente ainda é uma realidade dura no Brasil, nua, crua, é o trabalho infantil. A gente acha que isso é uma brincadeira e não é. Criança é para estar na escola e brincando. Mas infelizmente no Brasil os números de trabalho infantil ainda são assustadores. Muitas crianças trabalhando no trânsito, né, nos semáforos, engraxando sapato, em carvoarias, e os números eu gostaria de passar aqui para vocês. Crianças entre 14 e 17 anos, que aí já são adolescentes, no Brasil, segundo o IBGE, tem hoje 2.260.000 adolescentes entre 14 e 17 anos trabalhando. Crianças entre 10 e 13 anos, existem 333.000 trabalhando no Brasil nesse momento. E pasmem, crianças entre 5 e 9 anos de idade, existem no Brasil hoje cerca de 80.000 trabalhando. 80.000 crianças entre 5 e 9 anos estão trabalhando, muitas delas porque precisam complementar a renda de casa. O salário que o pai ganha, o pagamento que a mãe ganha são pouco, passam necessidade, e muitas crianças são obrigadas a ir para as ruas, pedir, engraxar sapato, pedir no semáforo, vender bala nos trens, no metrô, para complementar a renda de casa. É uma realidade dura, nua, crua e verídica no Brasil. Outro aspecto que também não é um aspecto positivo é a questão da mulher no mercado de trabalho. O que é negativo? É óbvio que elas conquistaram muito, mas ainda há muito a conquistar. As mulheres, infelizmente, por questão machista, histórica, ainda recebem um salário inferior ao dos homens, muitas vezes desempenhando a mesma função. Segundo o IBGE, as mulheres recebem hoje cerca de 30% menos no seu salário em relação aos homens, fazendo exatamente a mesma coisa, só pelo fato de ser mulher. E isso é abominável. Para nós terminarmos nossa aula, tá vendo como está interessante? Nós gostaríamos de passar também o dado das novas profissões. Já que estamos tratando de população e trabalho, é bom sabermos que hoje novas profissões estão dando dinheiro, estão vislumbrando muitos jovens. São elas, com setores de tecnologia, de informática, de design gráfico, né, e criação de aplicativos, aplicativos de bancos, enfim. Essas pessoas que trabalham com tecnologia estão tendo trabalho, estão tendo emprego mais fácil. Esses jovens que entram nas universidades nessa área de informática, tecnologia da informação, elas já saem da universidade formada e geralmente já têm grandes propostas de emprego, porque é um mercado que está em crescimento no Brasil e no mundo. Tudo bem? Então aqui nós encerramos. Até a próxima semana, se Deus quiser.